teológico. Uai, mas ele veio aqui, eu falei com ele, falei, Luta, tem um Ah, encontro assim, você topa? Topo. mas o Luta, né, Lick? É a cara dele. Cara dele. Gente, eu vou apresentar para vocês o Sidney, que não é o, assim, da parada. O Sidney tinha um grupo de teatro lá em Belo Horizonte, teatro de rua, e fazia poemas do Elias na rua, né, Sidney? Interessante. Sumiu. Dele. Ah, ele está lá, está lá. Boa noite, Pronto. Sidney. Boa noite. Quem é você? Você é? Eu sou Vanessa, fui muito tempo do Instituto Elia José, somos aqui de Guaxupé e trabalhamos juntos sempre, todas as semanas Elia José nós estamos aqui e vou ajudar a Lick a coordenar o sarau de hoje. Mas que bom, conta um Ah, que pouquinho legal. da sua experiência, Sidney, com teatro e Elia José para gente. Bom, acho que tem um certo segredo, né, que vai ser revelado hoje para muitas pessoas. Bom, eu sou de Belo Horizonte, né? Sidney está muito baixo. Eu não estou baixo, não, eu sou alto. Melhorou? E agora? Agora Melhorou? melhorou. Melhorou um pouco. Tá. Isso. Então, eu sou de Belo Horizonte, né? E fui integrante do grupo semi-poético Vírus Mundanos. E na década de 90, né, eu tive a grata satisfação de conhecer o Elias. Foi onde? Foi numa de literatura que teve no Mineirinho, coisa parecida na do livro. Ele foi fazer foi autógrafo, etc., né? Fotografar o livro dele. E o cara, tipo, eu mostrei uns textos que eu estava escrevendo para ele e tal, falei um pouco da minha trajetória de performance do grupo, de poesia. Ele, aquele jeitinho matuto dele, né, que ele falava baixinho, né, calmo, né, e tal, falou assim, olha, ele falou, olha, assim, com um tempão, né, assim, olha, porque isso, nossa, o que eu ia falar agora que eu escrevi? Ó, você não escreve poesia, não, você escreve prosa poética, você escreve pequenas histórias. Já que você gosta de história, aprofunda nisso. Então, poxa, eu tenho maior gratidão com o Elias quando ele me deu esse toque. E desde então, né, eu sou historiador, eu aproveito os locais que eu estou, por exemplo, e reescrevo pequenas histórias, aquele toque que o Elias me deu. Né? Ou seja, que, na verdade, a literatura ela tem uma questão... Todos nós temos literatura. Né? A palavra ela é um fragmento de uma história, né? É um recorte e tal. Agora, quando essa palavra se junta com uma narrativa de uma pequena história e se permite nessa pequena história dar um traço poético, formidável. Então, eu tenho feito isso, por exemplo, lá na Serra Gaúcha, numa assessoria de patrimônio histórico que eu estava trabalhando, né? E eu vi uma pequena história sobre o Sino das Tormentas. Aí eu lembrei do toque de Elias, ou seja, fazer um pequeno texto sobre essa história, que era o Sino das Tormentas. Depois, agora, sempre eu tenho feito. Né? Tem um texto que eu gosto muito dele, que já foi em Diamantina, que é sobre o córrego do Acabamudo, que também, a partir desse toque com Elias, entendeu? Né? Tipo assim, aproveita a sua profissão de historiador para escrever textos com essa poética narrativa. Então, assim, desde então eu tenho feito isso. Eu queria aproveitar também e, assim, parabenizar vocês por estarem, né, à frente do Instituto, fazendo esses eventos, é de suma importância. Um abraço a todos, né, e obrigado pelo convite de poder estar dando um recado aqui. Beijão a todo Sidney, mundo. faça um pedaço de uma prosa poética sua para gente, por favor. Tá, Nós, Vai, legal. Sidão! nós estamos num Vamos lá. sarau, faça um pedaço de uma prosa poética para gente que a gente quer ouvir. Sim, eu vou recordar uma aqui bem interessante, que é do livro Redescoberta.
Era novidade Telefone de ouvido. o dia em que ele não olhava para o retrato da mulher na parede. Vendo aquela figura bela, numa elegância discreta, naquele semblante todo ordenado, ele, desajeitado, constatava sua velhice que lhe desagradou com irônicas transformações. Dançou uma valsa só, sentou-se à mesa e acendeu as velas nos mesmos castiçais de outrora. Nisto, um vento acordava as persianas. Junto, veio uma luz que rompia das frestas e, no instante, combinado de fúria e solidão, deixou que o livro caísse, abraçou o vento e partiu. É isso aí. Que delícia, Sidney, que delícia. Que bom encontrar vocês, né? Muito Que bom. bom. E os escritores que participaram hoje, Celso Sisto, Tino Freitas, Beatriz Mirra, a nossa patrônica Bárbara Catarina, todos eles têm histórias de gratidão muito grande com Elias por conta dessa generosidade dele, por conta, né, desse carinho com que ele acolhia os jovens talentos e tudo mais. Então, essa história ela se repete, né? Mas cada um tem aquele pouquinho de Elias que é muito especial mesmo, né? Então, que bom conhecer mais essa história, Sidney. Muito bom mesmo. Muito obrigada, viu? E eu já que eu estou falando, eu gostaria de contar a minha história de gratidão com Elias, né? Que o primeiro contato também que eu tive com Elias foi na escola, no Barão. E aí eu me lembro que ele foi levar os livros do Caixa Mágica de Surpresa e um pouco de tudo no Barão para vender. E eu fiquei encantada, né? Eu falei assim, como assim, né? Porque para mim escritor era uma coisa que não existia. Para mim existia o livro, mas eu não sabia de onde vinha o escritor, porque eu era tão encantada com aquele universo que eu não sabia de onde vinha o escritor. Então, para mim, ver o Elias foi uma materialização de uma mágica, assim, né? E aí eu cheguei em casa, né? Falei, mamãe, precisa comprar os livros e tal, né? Aí do Elias José, aí minha mãe, uai, Vanessa, mas o Elias é meu amigo de infância lá da Pratinha. Né? A família da minha mãe e a família do Elias eram sempre muito próximas. Aí eles tinham uma história que quando a minha avó tinha um filho, a mãe do Elias tinha outro filho, tanto que os irmãos do Elias com os irmãos da minha mãe têm idades muito próximas. E a minha mãe nasceu em 36, no mesmo ano que o Elias. Então, eles eram muito próximos, né? E quando ela me disse isso, assim, parece que ficou tudo muito mais, né? Muito mais potencializado. Porque eu falei, como assim, né? Eles nasceram em casas próximas, são amigos, nasceram no mesmo ano, foram colegas de escola. Então, isso para mim cresceu de uma maneira infindável, né? E depois, com o processo de estudar no ginásio, de conhecer o Elias como professor, depois a gente fez a campanha para ele ser diretor do colégio estadual aqui. Minha turma foi uma das mais eufóricas para eleger o Elias como diretor e tudo mais, né? A minha história, depois que eu fui ficando mais velha, se aproximou demais do Elias amigo, né? O Elias virou meu amigo. A gente passou uma temporada, morava em Fortaleza, a gente passou uma temporada juntos lá em Fortaleza, que eu saía com o Elias e com a Silvinha toda noite, né? Então ele se tornou meu amigo, né? E eu tenho o maior orgulho de falar isso, porque a gente era realmente muito próximo. Aí depois, com a ausência do Elias, a Silvinha me convidou e eu perdi o meu marido no mesmo ano que o Elias se foi, em 2008. Aí a Silvinha me chamou, Vanessa, vamos juntar, se curar disso tudo e fazer o instituto, né? Então foi assim que aconteceu tudo, né? E eu tenho assim, aí eu trouxe, quando eu fui a Porto Alegre, acho que na segunda vez que a gente foi para a Feira do Livro, eu fui como convidada da Feira do Livro, e eu visitei, eu acho que 5 escolas, não só de Porto Alegre, mas
do perímetro urbano ali de outras cidades perto de Porto Alegre, e eu fiz, tive a ousadia de fazer de presente para as escolas que eu visitei, uma caixa mágica de surpresa, que é uma caixinha mesmo. Eu peguei uma caixa, imprimi a capa do livro, e dentro dessa caixa tem pequenas caixinhas de fósforo, e cada uma delas tem um poema do Caixa Mágica. Olha que bacana. Então, eu levei para cada uma das escolas que eu visitei, eu levei uma caixinha dessa e fiz uma, claro, para guardar, né, de recordação para mim. A minha aqui está completamente usada, porque as crianças manipulam mesmo, elas pegam, né, a caixa, que ela está até rasgadinha, né, aí, porque elas gostam da brincadeira. E eu queria, no decorrer desse nosso encontro, entre um convidado e outro, que somos todos amigos de Elias José, somos todos amigos fraternos aí, de ler um poeminha do Caixa Mágica. Vocês me permitem? Claro. Claro. E aí, aqui, ó, dentro da própria caixinha, eu fiz o poeminha que fica grudadinho aqui na caixa. Ó. Então, é uma caixa mágica com pequenas caixinhas mágicas de surpresa. Então, vamos lá. Esse aqui, cuidado, cabrito. Meu cabrito, meu cabritinho, ouça meu grito, não seja tonto. Fique esperto, de olho aberto, corpo bem pequeno, sempre acanhado, para aprender a vida, não virar comida de feriado. Meu cabrito, meu cabritinho, vivo e soltinho, o berro é livre, o seu chifre sempre afiado. Já tem gente com o forno quente olhando meio de lado. Olho aberto, pule de lado, pois já está perto de um feriado. Então, esse foi o primeiro livro que eu comprei na minha vida, né? Que eu pedi o dinheiro para o meu pai, para minha mãe, e comprei das mãos do Elias. Eu tenho ele autografado até hoje lá na minha casa com muito carinho. Ó, o Luta chegando, bom dia, boa noite, Luta. Aqui, licença, deixa eu te perguntar uma coisa. Você esteve em Nova Roma do Sul? Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso, eu esqueci. Imagina, Luta, a gente não sabia que você ia esquecer. A gente nem te conhece. Já se ouvia arrancar teus cabelos. Não é, Yara? Já se ouvia assim, toca, resga. E sorte que a minha neta estava aqui para poder ligar o celular, senão eu nem isso eu não sabia fazer. Tudo bem. O que você ia perguntar, Sidney? Você esteve em Nova Roma do Sul? Como? Não te escutei, por favor. Você esteve numa feira na cidade de Nova Roma do Sul? Por acaso? Não. Alguma escritora lá do Sul, eu achei que era você. Não, infelizmente não, porque como é bom participar de Feira do Livro. Eu acho. Mas eu acho que assim, esse convite que eu fiz, principalmente para essas pessoas queridas, Mihaly, o Sidney, o Luta, volta, Luta. O Wilcir mandou a mim, o Wilcir mandou uma mensagem que gostaria, fico muito feliz de ter sido convidado para a gente conversar, mas que hoje, pensou que fosse na sexta, mas que hoje ele tem uma peça de teatro para apresentar, e eu acho que, assim, essas pessoas que eu escolhi meio que a dedo, tinha muito mais pessoas, e elas não estavam, assim, que nem a Marta Ferreira, não estava disponível por conta de internet, não sei o quê. Eu acho que cada um tem um pouquinho, um tiquinho de história para falar dessa presença enorme do Elias, e essa presença enorme também da tia Silvinha, né? Não dá para considerar só o Elias como uma pessoa só Elias. Era um casamento muito gostoso. Mihaly, me conta disso, Mihaly, de chegar de São Paulo, beira Gospé, chega aqui, sem saber o que é esse universo mineiro, e de repente dá de conta com essa coisa toda.
Ai, nossa, foi um encantamento. Foi também nessa época, na década de 90, foi em 90 mesmo que a gente veio para cá. O Clayton era daqui, e a gente já tinha morado aqui antes, em 83, por aí eu ouvia falar do Elias, né, que era um escritor e tal, mas não fazia parte do nosso mundo ainda. E em 90, depois que nasceu o Ariê, meu terceiro filho, aí a gente veio, se mudou para cá e ficou. E aí conhecemos o Elias, o grande Elias, né, que aos poucos também se transformou num amigo, assim, que nos dava muita honra para a gente ser amiga do Elias, né? E foi, eu acho que eu posso falar que foi meu maior fã, apesar de eu não trabalhar com música, mas sempre fui uma cantora amadora, né? E os maiores elogios que eu recebi, assim, eu posso falar que eu devo a Elias. Ficava muito feliz, ele era muito gentil, humilde, né? Na frente, assim, perante toda essa grandeza dele, ele era muito humilde, punha a gente como se fosse, assim, como se fôssemos os artistas, os grandes artistas, né? E, na verdade, a gente via ele, né, como o grande. Mas, assim, eu acho que o Elias é uma pessoa que, eu sempre falo isso para o Clyde, é aquela pessoa que faz falta o tempo todo, sabe? O tempo todo a gente lembra dele, as músicas, até hoje, que fazem parte do nosso repertório, cada uma delas, assim, tem ele no meio, tem toda aquela genialidade da interpretação das letras que ele fazia, e então foi muito bom. A gente veio de São Paulo, eu achei que a gente ia vir para o interior e sentir falta de cultura e tal, mas muito pelo contrário, a gente teve muita vivência, né, da cultura, não só como espectador, mas como vivenciando mesmo. E Elias era um aglutinador, ele agregava, né, todo mundo, e a Silvinha também, né, como você falou, era um casamento perfeito e tudo de bom para a gente. Os dois tinham uma gana de cultura, de conhecer tudo que aparecia de novo. Eles assim, escuta isso, vem cá, eu ouvi. É uma soma muito grande de coisas boas. Sempre tiveram isso, né, Luta? Cadê o Lu? A gente Abre o microfone aí. É verdade, Lick. O que eu tenho para falar do Elias é o seguinte: eu conheço o Elias há muito tempo, desde a época de ginásio. Ele era professor, mas não foi meu professor, que eu era o mais velho. Mas a turma mais nova, antes de mim, comentava alguma coisa do Elias que eu morria de vontade de ter aula com Elias, porque principalmente por causa de um assunto. Na época, eu sempre fui muito fã de Chico Buarque de Holanda. E uma das aulas que o Elias dava, muita gente veio comentar comigo, é que ele comentava sobre as músicas do Chico em relação à ditadura da época, né, que era música de protesto. E isso eu morria de inveja, sonhava em ter aula com Elias. Depois, com o tempo, a gente ficou mais amigo, fomos aproximando mais, e eu sempre comentava isso com ele. E realmente ele é uma pessoa de uma capacidade fantástica, uma pessoa que foi sempre, para mim, era uma pessoa que tinha, apesar de ter uma idade maior que a minha, mas ele era mais novo do que eu de cabeça. Pelo menos em todos os assuntos que a gente conversava com ele. E eu também lembro muito do Elias, de uma viagem que nós fizemos. Ele estava em Portugal, a gente estava lá também. Nós combinamos pelo celular de encontrar, e encontramos em Porto. Eu, a Maria Angélica, e a Silvinha e o Elias. E demos uma volta para Portugal com eles. Foi uma viagem fantástica. E realmente são duas pessoas que marcou muito a vida da gente e, sabe, e sempre vai ficar marcado isso aí. Mas eu não sei, eu vou questionar uma coisa. Eu sempre briguei muito com Elias, como meu professor, sempre briguei muito.
que, assim, você pensa assim na palavra, eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. Quando você pensa nos seus pés, naquela água fria, fresca, deliciosamente, você se transporta para um lugar assim, que é você está sentindo tudo aquilo. Aí o Elias falava assim, então tá, então a gente tem uma linha poética, mas a gente tem que pensar que esse pé saiu da função do pé e entrou em outra função. É muito bacana você saber que pé significa uma parte do teu corpo e o pé no riacho é um universo que você tem. E na hora que ele pedia para a gente, assim, não é desconstruir o universo, construir o universo, e esse universo é muito particular, ele falava assim, Elias, não me enlouquece, o que eu penso de universo poético é o meu universo poético. Não, disseca a poesia, mas ele, como professor, tinha que dissecar a poesia para ensinar a poesia para a gente. Olha, eu acho que a Meita tá. Mas a poesia é uma loucura danada, e ele faz essa loucura com a poesia que não tem que ser dissecada. Mas ele, como professor, fazia a gente secar a poesia. Ô, Gordo, você foi aluno do Elias. O Elias fazia você dissecar a poesia. Só um minutinho, Lick. A Meita acabou de entrar na sala aqui com a gente, viu? Meita, bem-vinda. Será que ela está nos escutando? Meita. Eu estou vendo a Meita, vocês estão vendo? Eu estou vendo a Meita. Meita. Eu não estou vendo. Eu acho que ela não está nos escutando. E eu vou pegar meu fone. Meu fone está no meu quarto. Peraí, eu escutar vocês melhor. Acho que ela não está nos escutando. Meita? Acho que não. Mihaly preparou uma música para a gente para essa noite, Mihaly? Não preparei, mas quando o Sidney recitou, né, a prosa, como é que é o nome da... Prosa poética. Prosa poética. Aí eu sempre lembro a música que mais me lembra Elias é O Velho Chico. Uhum. Toda vez ele pedia para cantar, e todas as da Bethânia também, né? Mas o que eu gostava de cantar para ele era O Velho Chico. Você não canta um pedacinho para gente, só para a gente relembrar? Canto. Não. Dorme o sol, a flor do Chico, meio-dia, tudo esbarra embriagado de seu lume. Tome Ponte, Pernambuco, Rio, Bahia, só vigia um ponto negro, meu ciúme. O ciúme lançou sua flecha preta e se viu ferido justo na garganta. Quem nem alegre, nem triste, nem poeta, entre Petrolina e Juazeiro. Muito lindo. Tá bom? Obrigada, Mihaly. Nossa, muito obrigada, muito obrigada. Isso é Elias. Muito obrigada. Eu agradeço pela oportunidade. Lick, Mas vamos construindo a história do Elias. posso falar, Lick? Pode, gordo, pode. Pode, gordo. Antes de mais nada, eu peço desculpa aí que a minha voz não está muito boa. Estou recuperando aí nos problemas, mas tudo bem. Em algum momento ela deve sumir, mas vamos lá.
mas dá para ouvir. Lick, a minha experiência com Elias, a minha vivência com Elias, não foi de professor, foi de quase de um amigo e de uma referência muito grande, inclusive para a nossa geração inteira aí de Guaxupé. Isso eu estou falando em meados dos anos 70, né, quando a nossa geração começou a aparecer e querer fazer alguma coisa de cultura na cidade, quando a gente lançou o Jornal Coreto, quando a gente lançou a Semana Cultural aí em Guaxupé, com atividades teatrais, feiras de livro, shows de música, mas tudo com gente nossa. Não era assim, trazer um artista de lá e de cá, não, era gente nossa mesmo. Nós tínhamos manias de ser poetas, a gente achava que a gente era poeta, né? Gostava de escrever, de brigar com as coisas que a gente achava que estavam erradas na cidade, aquele conservadorismo todo que toda cidade do interior tem, não é só peculiar de Guaxupé. E o Elias era uma referência para a gente, quer dizer, é ainda uma referência, era porque eu estou citando lá no meados dos anos 70. E o Elias, ele junto com a geração dele, a Chica Vilas Boas, que foi minha professora, o Elias não foi, mas a Chica foi, o Tião Rezende, que era um poeta magnífico, um dos criadores do mini-conto, né, que é uma forma literária até hoje revolucionária, né? Eles lançaram isso no final dos anos 60, começo dos anos 70. Era uma geração extraordinária de Guaxupé que nos deu um suporte muito grande também para a gente brigar por nossas batalhas, as nossas vontades de querer também fazer um movimento cultural em Guaxupé, como a geração dele havia feito e estava fazendo ainda, porque ele estava também no processo de escrever seus primeiros livros já de sucesso nacional, né? E aí teve uma série de episódios. Quando a gente lançou o jornal, no número 3, que foi em janeiro de 78, não sei se dá para vocês verem a capa, bem aqui embaixo tem ali o Voo de Elias, que foi uma entrevista muito grande que a gente fez com ele, eu, o saudoso Mauro Borges, Romeu Lepiano e o Miguelzinho Gabriel, e aí ele relatou toda a vida dele, como ele começou na literatura, o que instigava, o que não, o que ele brigava, o que ele achava interessante, e foi assim como se diz assim, ele virou uma nossa referência para a vida. E tudo que a gente queria fazer sempre consultava o Elias. A gente adorava de vez em quando encontrar com ele nos bares da vida de Guaxupé para conversar sobre cultura, literatura, música, principalmente, que ele, como a Mihaly já citou, gostava muito de música, né? Então o Elias para a gente era vamos dizer assim, um deus, porque ele era o grande escritor da nossa cidade, todos nós queríamos ser como ele, né? Escritores, jornalistas, e formamos uma geração que nos enriqueceu muito, e ele sempre nos dando uma luz, o caminho, sempre era aquela fonte de consulta, né? E teve um episódio interessante, porque a gente vivia um ano da ditadura, e quando ele lançou, anos da ditadura, não era um ano, anos, e quando ele lançou O Pássaro em Pânico, o livro, que era uma reunião de 8 contos magníficos, na época o coronel Erasmo Dias, que era o secretário de Segurança Pública de São Paulo, um dos mais defensores da ditadura, linha dura, disse que leu o livro, e ele deu uma palestra, esse coronel, eu tenho até aqui o artigo que foi publicado pelo Jornal do Brasil, nessa época eu morava no Rio, que ele fala que ele leu o livro do Elias e achou impróprio o livro para ser divulgado nas escolas, que era recomendado para segundo grau na época. E ele queria censurar o livro, e ele foi enumerando nessa palestra, que depois o Jornal do Brasil, o extinto Jornal do Brasil, publicou a matéria, eu tenho esse recorte até hoje, ele falando por que o livro tinha que ser censurado. Isso causou uma comoção muito grande na época, porque tudo que esse Erasmo Dias fazia tinha uma repercussão absurda. E o editor, que era da editora Ática, ele ficou assustado com isso. Ele falou que ficou até com febre quando ele recebeu essa notícia de que o coronel queria censurar o livro do Elias. E aí, por acaso, esse livro, que era um livro fantástico, virou mais ainda, virou-se uma peça nacional depois que esse coronel fez esse trabalho sujo de querer censurar um livro do Elias. E coincidiu de o Lourenço de Afera, que era um cronista muito famoso aqui em São Paulo, que era da Folha de São Paulo, ter sido preso. Ele foi preso porque ele fez uma crônica meio que desprezando o Duque de Caxias e tal, que ele falava que preferia ser um soldado morto a ser o Duque de Caxias.
E aí ele foi preso pela ditadura, ficou uma semana preso aqui no DOPS, aqui em São Paulo. E nessa semana que ele ficou preso, ele leu o livro, O Pássaro em Pânico, que o Erasmo Dias tinha falado sobre isso. E ele fez até uma crônica muito interessante para defender o livro do Elias, e infelizmente a censura na época censurou essa crônica, não pôde ser divulgado. Então é só para contar um pouco do que era o Elias para a gente, né? E quando aconteceu tudo isso, a gente também estava no auge nosso em Guaxupé, fazendo esses movimentos. Nós eram todos estudantes, vínhamos para as férias em Guaxupé e a gente fazia o jornal e sempre com o Elias do lado. E ele também escrevia no jornal. Inclusive, eu tenho aqui um poema que, na época, ele mandou aqui para a gente, chamava-se Elias José Recado Literário, que era uma coluna que ele tinha no jornal. E ele pôs assim, 2 poemas inéditos. E ele escrevia para a gente, está aqui datilografado, não sei se foi ele que datilografou, mas eu tenho aqui guardado com meus arquivos. E tem um poema aqui, gente, eu vou ler, vou tentar ler. Por favor. Embora com a voz... Sem chorar, respira, Concentra. Não, como que isso é atual, olha só. Isso não tem a data, mas eu acho que é de 1979, por aí, no máximo 79, 1979. Olha o título do livro, do poema. Minas em Agosto. Vou ler o poema, ok? Café queimado pela geada, marrom tristeza, não mais ouro, não mais verde. O negro luto do capim, após a queimada estúpida, enfeiando mais ainda a região. Antes, explosão de muitos verdes. O velho fazendeiro olha a terra e não é mais o sul de Minas. O que ele vê? O inferno deve ser bem assim, pensa ele. De repente, na manhã de vento frio, o ipê explode em flores e vem o sorriso e a certeza de que, agora, a esperança é muito amarela. É impressionante. Nós estamos vivendo a esperança amarela. Olha só como é a coisa atual. Isso ele escreveu, não tem a data, mas eu tenho certeza que é final dos anos 70. Para você ver quem que é a cabeça do Elias, a visão de mundo dele e o que ele nos inspirava. Que lindo, obrigada por compartilhar, viu, Luiz? Não, eu acho que sim. Tem outros poemas, tem vários textos dele que ele escreveu para o jornal. Eu espero fazer uma doação para o Instituto, depois de tudo organizado. Porque eu acho que a tia Silvinha, logo que o Elias faleceu, passou um tempo, ela chegou muito rápido na feira, assim, você não acredita o que aconteceu? Achei nos guardados do Elias um livro assim, assim, assim. Então, tem coisas guardadas dele, essa, por exemplo, que está guardada com você há quantos anos? Nossa. Né? E que não foram publicadas, não foram faladas, não foram vistas. E sabe uma coisa, Lick? Num post do Celso Sisto, divulgando a mesa redonda, né? Eu vi vários comentários de pessoas que falaram assim, escritores também, provavelmente, né? Nossa, eu trocava cartas com o Elias. Eu tenho várias cartas do Elias. Ele me escrevia semanalmente, como ele me inspirava, como ele me jogava para frente. Então, se a gente fizer um apelo nacional para reunir cartas de Elias José, eu acho que aparecerão muitas, viu? Nós temos muitas aqui. Tem um projeto para o Instituto que pode ser maravilhoso, porque muitas pessoas devem ter guardados do Elias. Tem cartas dele com Drummond, tem cartas com a Clarice Lispector, tem algumas cartas bem legais aqui. Então, e outras pessoas, viu, Yara? Porque as pessoas que comentaram no post do Celso, né? Eu trocava cartas com Elias, isso me deu um estalo, sabe? Eu acho que agora, com o Luiz lendo esse poema maravilhoso que tem aí esse guardado, né? Eu acho que a gente pode fazer um apelo nacional para a gente reunir cartas de Elias José. Que conversava com ele, né? Porque ele escrevia muito, tinha caixinha de correio lá que ele vivia cheio. Que coisa gostosa, né? Bom demais. Então, o Elias, depois que a gente já saiu de Guaxupé, cada um foi tomar seu lugar em outras cidades, profissionais que somos, virei jornalista e tal. Eu tinha muito prazer, quando eu ia a Guaxupé, passar ali pela casa dele, mesmo se fosse bater um papo muito rápido ali, porque a rua da casa do meu pai sai quase em frente à casa do Elias, e eu passava ali, e às vezes algum escritor novo que eu conhecia aqui em São Paulo,
tinha o prazer de comprar o livro e levar para o Elias. Falar, Elias, isso aqui é de um novo escritor e tal. E ele parecia que ele estava recebendo o maior presente da vida dele. Era muito bom. Inclusive, fiz isso várias vezes, foi muito bom. E assim, acho que Guaxupé deveria... Não sei, tem estátua de Elias em Guaxupé, gente? Não... Vamos fazer. Vamos fazer. Tem que fazer. E é bom que a estátua de Elias ela pode ter, assim, todas as formas. Todas as caras, todos os brinquedos, todos os jogos. E o bigode. O bigode, a Yara lembra dele pequenininho de bigode. Depois a gente lembra dele grande, sem bigode, mas careca, né? É verdade. Fazendo dengo. Mas ele sabe que nessa entrevista que a gente fez com ele para o Coreto, nós fomos fazer na casa dele, né? Com um gravadorzinho, os bloquinhos de anotações. E quando a gente bateu lá na porta, se não me engano, acho que foi a Yara que nos atendeu, não tenho certeza, mas era uma das filhas do Elias. Lembro direitinho. Tem muita história boa com Elias, essa construção de poeta, de escritor e de pessoa. Ele era uma pessoa que colocava a gente para frente, que beliscava a gente para ser melhor sempre, instigava a gente para ser sempre outra coisa, a mais. Ele sempre estava cutucando. O Elias nunca deixava a gente sossegado. Ele sempre queria algo que acontecesse a mais com a gente. Era um amigo que tinha isso, ele puxava muito a gente para esse lado de conquistas. E não grandes conquistas de viajar para a Lua, sei lá. Viaje até onde você quer ir, até onde você pode chegar, mas não deixe de ir até onde você pode ir. O Elias sempre fez isso. Como professor, como diretor, como amigo, como escritor, ele puxava, ele dava aquela arrancada na gente. Explorava o máximo que a gente podia ter. A Mihaly com a voz, né? Com a conquista de sonhos, o Sidney, que nem conhecia ele de perto, mas com as poesias que ele queria mais, ele sempre puxava. Eu vou compartilhar mais uma que você me fez lembrar de uma coisa. Eu, no comecinho da década de 90, com pesquisa de corpo, eu inventei um espetáculo que era poesia e dança, né? Super performático, bem anos 90 mesmo, enfim. Eu lembro que eu apresentei 2 finais de semana na Casa da Cultura aqui. E eu acho que o Elias e a Silvinha foram em todos. Foram em todas as apresentações, sabe? E eu lembro que quando acabou, assim, hoje revendo, né, com o repertório que eu tenho, de pesquisa e tudo mais, eu falo, nossa, né? Devia ser realmente legal, mas enfim, né? Muita coisa que eu não faria hoje, eu fiz naquela época, mas enfim. E eu lembro do Elias falando, nossa, como é lindo isso, eu dançava o Pablo Neruda falando um poema, sabe? E ele achava aquilo a coisa mais espetacular da face da Terra, sabe? Então, é isso, né? São pessoas que levam a gente para frente com essa grandiosidade que ele representa, não só para a nossa cidade, para o nosso país, mas de compartilhar isso, né, com os jovens, né? Eu tinha 17 anos na época, então eles foram, eu acho que assim, de 4 apresentações, eles foram numas 3. Parecia assim que eu estava vendo meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe também, né? Porque minha mãe era outra doida que assistia tudo, enfim, amiga do Elias, né? Como a Pratinha produziu talentos naquele ano de 1936, né? A Pratinha é o universo, bem. A Pratinha para o mundo. Né? Muito bom. Aí você falando isso, eu relembrei dessa história assim frescamente na minha cabeça. Foi muito bom. Luta não vai tocar nenhuma música pra gente, Luta? Luta não vai tocar nenhuma música pra gente? Alguém aqui? Oi, Luta. Olha, se eu soubesse que a Mihaly
ia participar. Teria combinado com ela para acompanhar ela para cantar, porque quem cantava para o Elias, a gente tocou muito para o Elias e a Mihaly que cantava. Ah, mas assim, qual que a gente vai pedir? Corsário. Ah, mas agora é meio complicado, não precisava dar pelo menos uma passada, né, Mihaly? Faz muito tempo que vai não no encontra. improviso, dá tudo certo. Vai no improviso, Corsário. Corsário é uma das mais difíceis, viu, Lígia? Exatamente. É. Ah, mas a tia Silvinha gostava tanto, o Elias gostava tanto. E o Elias... Clayton, o Clayton passou ali. Pega o violão, Clayton Abrão, acabei de ver. E o Elias era uma pessoa que ele tinha muito bom gosto, aliás, para tudo, principalmente para música, né? E a gente se dava muito bem, que eu conversava muito com ele sobre isso, e a gente gostava de cantar junto com ele, porque realmente ele tinha um bom gosto muito refinado para música, uma cabeça fantástica. Isso é muito gratificante. Ele garimpava muito, né? Ele garimpava, que nem ali que falou, ele garimpava as coisas. Olha, eu vi isso aqui, olha que lindo. Aí essa coisa de puxar a gente para frente. Aí a gente ia lá e procurava conhecer a música, e aí ensaiava, e apresentava. Ele puxava mesmo a gente para frente, né? Uma característica. A Vanessa falou, né? Não, quem falou? Não, o Gordo falou que levava livro para ele. Nossa, era o maior presente. A gente ia lá e fazia uma serenata, e ele pulava em cima dele pela janela, pisava em cima dele, né? E abria a janela e eles, nossa, se exultavam com uma serenata. Eles valorizavam muito a arte, né? Tanto um quanto o outro eram tudo de bom. Todos os livros que ele lançava, ele dava para os livros. Todos eles são autografados por ele com uma dedicatória. Nossa, tem uns 30, 40 livros, todos autografados. Para a Diana, para a Elis, para a Ariê. Ai, nossa, faz muito falta. O maior elogio, não sei, Luta, se você sabe, mas o maior elogio que eu recebi como cantora foi dele. Eu sempre repito, né? Falo que ele falava assim para o Clayton, se eu tivesse uma mulher que tivesse essa voz, eu ia fazer ela cantar todo dia para mim antes de Para mim foi o maior. Agora vamos pensar bem na tia Silvinha. Vamos encaixar a tia Silvinha. Bom, a Silvinha... Imagina a voz que ele estava acostumado a escutar todo dia. Ela outros talentos, né? Que ela falava alto. Mas, Omi, ele tinha uma cantora chamada Silvinha, que não tinha o mesmo timbre, nem a mesma afinação, mas era a Silvinha que acompanhava ele todo dia. Ideias, acorda, ideias! E cadê o café? Ideias! Eles eram completamente apaixonados um pelo outro, apesar de serem completamente diferentes, né? E era muito bonito, ele era muito carinhoso com ela, e ela sempre muito brava, era engraçadíssimo. É engraçado os dois, né? Muito engraçado. É uma dupla diferente, mas que funcionou bem. Funcionava muito bem. Muito, muito gostoso. Mas realmente, se a Silvinha cantasse Mihaly, não ia ter para você. Ela estava perdida. Não ia ter para você. Ele ia gostar só dela. Não ia gostar. É verdade. Ele ia ficar só apaixonado pela tia Silvinha e a gente nem ia conhecer o Elias. Não ia ter vez para nós. Não ia ter vez para nós, ia ser só a tia Silvinha cantando. E eu ia ter um monte de irmão. Nossa Senhora! O que eu acho legal com esse insight que a Silvinha teve logo após que o Elias se foi, com a criação do Instituto, depois com o incentivo do grupo de contadores de história, foi para que justamente essa história fosse passada para os mais jovens, né? E eu fui muito próxima deles, sempre fui muito próxima, dei um pontapé inicial no trabalho do Instituto e tudo mais, e logo depois eu já puxei o Pedro, que está aqui com a gente também, para poder fazer, para continuar isso. É uma nova geração que está aí,
que não teve um contato direto com Elias, mas que hoje é quem toca essa história para frente, para que ela não se acabe, né? Com todas as dificuldades que uma instituição cultural passa no Brasil e tudo mais. Então, eu acho importante, assim, daquelas... Não que eu seja muito mais velha que eles, mas eu acho muito importante que essa história corra independente, mas com essas conexões, é claro, independente de nós que estivemos com ele perto. Porque o Elias era isso, era uma explosão de luz, né, de coisas boas, artisticamente falando, que isso precisa ser levado adiante, né? Então, a Silvinha, nessa dor dela, eu lembro direitinho, ela me pegou num canto, assim, numa festa, no clube de campo, ela, Vanessa, vamos juntar aqui as nossas feridas e vamos fazer o Instituto acontecer, né? Então, quando a gente se juntou, ele falou, não, Silvinha, eu não sei o que fazer, mas vamos fazer, né? E a gente, nesses primeiros anos, a gente tateou muito para que esse trem fosse colocado no trilho. Agora ele vai deslanchar, né? E eu estou falando isso porque a gente depois... Pode falar, Yara. E ela fez isso muito porque era um jeito de não deixar que ele morresse. Era aquele desespero da perda, ela queria manter a presença dele através do Instituto. Então, foi quase que imediato depois da morte dele, ela só falava disso, porque ela precisava daquilo para manter ele vivo. E é o que faz com que ele fique vivo mesmo, né? Uhum. E a gente sente a presença dos dois totalmente, em todo esse movimento que a gente tem feito, né, nesses 2 dias agora do evento, mas antes e depois a gente reverbera isso, não tem como, né? E eu estou falando isso porque eu quero convidar o mais novo do Passarim, que é o Douglas, que está acompanhando, porque o Passarim tá um passo adiante, né? E agora a gente tem um rapaz tímido que não conta histórias, mas que toca violão lindamente, super jovem. Eu queria convidar ele para se apresentar aqui, antes que o nosso tempo se esgote por total, para a gente fazer uma apresentação. Cadê o Douglas? Está perto de você, Pedro? Só uma coisa, a Bia não conseguiu entrar e eu não sei fazer ela entrar. Alguém sabe fazer ela entrar? Tem que encaminhar um link para ela novamente. Ela entrando no... Não, a gente não vai acabar ainda não, só para chamar o Douglas para ele fazer uma música para gente. Mas como que eu faço? Ô, Pedro, põe a Bia e põe a Meita. Como é que põe? Pedro? Oi. Como que põe a Bia e a Meita? Eu não sei pôr. Elas têm que sair e entrar novamente. É isso, Pedro? Isso, pede para elas sair. Elas têm que sair e entrar novamente. Aí eu mando mensagem. Elas saem da reunião e entram novamente. Ai, que bom que a gente é da turma do mimeógrafo, né? Que esse trem a gente não sabe. Ela vai ter que sai e entra novamente. Você e a Meita. Eu acho que ela já até saiu já. Eu vou ligar. Ana. Aí eu já fico a fita, já telefono. Porque a gente por mensagem não funciona também. Também, né? Nossa Senhora, e não foi possível. Nossa Senhora. Os olhos estão guardados. Vai, Pedro, vai ajeitar os trem aí que eu vou fazer aqui, ó, o que eu tenho que fazer. Deixa eu mostrar uma coisa que a gente achou aqui. Talvez a Yara conheça. Não sei se dá para vocês verem. Esse é o vestido de noiva da Silvinha. Foi com esse vestido que ela casou com Elias. Lívia! E era com essa vestido que casava com boneco. Na historinha. Ficava muito com esse vestido e criou-se, né, o casório Belfinório. O casório Belfinório é com esse vestido. Oi, Juju! Fala oi, Juju. As histórias que eu comecei a contar. Bioquinha,
Agora que eu vi a mensagem, eu estou aqui na live ainda. Você sai da live e entra de novo. Ana, eu vou ter que sair agora, enquanto isso, pessoal, eu vou pôr aqui então para o Douglas e o Silas. Então, você ficou com o vídeo desligado. A Meita entrou? Deixa. Não é em cima. Mas ela viu. Eu não sei, eu tentei fazer aqui no meu segura. Vamos lá, Mas pessoal. não pediu. Vou agora eles. Tá. Eu não sei como é que funciona isso direito. E tá gostando? Pessoal, essa música que o Silas vai cantar, o Douglas vai me tocar, foi feita pelo Tino Freitas, um grande escritor, um grande amigo do Elias, e ele fez isso para o Instituto, numa mesa, conversando com a Silvinha, e aí saiu a música Rima Popular. Você lembra muito dele do Tio Nem também. Eu falo, meu bem, um beijo grande, fica com Deus. Tchau. Vem cá, chama rima pra poeta. Vem cá. Vem cá com ele, José. Primeiro que nasceu lá na pratinha e depois se enraizou embaixo do guaxibé. Não dá rima pra poeta. Poeta, rima pra José. Vem cá, chama rima pra poeta. Vem cá, José. Vem cá, chama rima pra poeta. Vem cá, José. Coração que bate com Silvinha, capricho, chupa picolé, a rima com poeta, rima com ele a José. Vem cá, chama rima com poeta, rima com ele a José. Vem cá, chama rima pra poeta, vem cá, com ele a José. A sua bela voz é poesia, dançar passos de balé, a rima com o poeta, rima com ele a José. Vem cá, chama a rima pra poeta, vem cá, com ele a José. Vem cá, chama a rima pra poeta, vem cá, com ele a José. Um dia uma fada desgraçada espirrou seu bigode dentro do pé, deu no pé, tanta rima pra poeta, rima com ele a José. Vem cá, chama a rima pra poeta, vem cá, com ele a José. Vem cá, chama a rima pra poeta, vem cá, com ele a José. Delícia brincar com Elias José sempre. Que legal, bacana. Né? Ana. E essa música o Tino fez na Feira do Livro, logo depois que o Elias se foi, né? E aí eles fizeram uma grande roda em homenagem a ele. A Feira do Livro de Porto Alegre é gigantesca. Então, a Silvinha e a Lívia, eu acho que estavam nessa ocasião, e eles fizeram uma grande roda e cantaram essa música que o Tino tinha feito para o Elias, né? E tem um lance engraçado demais, que quando o Tino gravou, ele não falava mineiro que nasceu lá na Pratinha, ele ficou mineiro que nasceu lá na Prainha. Porque aí ele contando pra gente que ele e a Silvinha tinham tomado todas muito chopp, e ele escreveu essa música num guardanapo. E aí o Tino perguntava assim: ele nasceu onde, Silvinha? Aí a Silvinha falava assim: na Franzinha. Aí ele falava na Prainha, ela falava na Pratinha. Aí ficou na Pratinha, na Prainha. No guardanapo ele escreveu Prainha. E aí na gravação dele tá Prainha. Ele prometeu pra gente que vai regravar
E nasceu lá na Pratinha. Pratinha, corretamente, Essa história ele adora contar, e os dois contando junto, a gente quase morria de rir, assim, né? Porque imagina, né? No final de uma feira de livro, tomando um chopinho, e ele tentando entender qual era o nome da cidade. É muito gostoso. São muitas histórias, né? Muitas. Então, tem uma galera aqui no Facebook mandando mensagem para a gente, que também estão acompanhando por lá. Então, eu queria dar um beijão para a Lívia. A Lívia está acompanhando a gente pelo Facebook. A nossa patrona Bárbara Catarina está acompanhando a gente pelo Facebook. A Angélica, que é do Grupo Passarim, também está acompanhando a gente. Ah, está ao vivo? Pedro Caetano está ao vivo? Eu estou ouvindo. Tá capaz? Tá ao vivo. Eu achei que fosse só uma coisa íntima. Não! Íntima para o mundo, de Guaxupé para o mundo, da Prata para o mundo. Isso. Tem um pessoal, Li, que tem uma dificuldade mesmo de entrar em Zoom e tal. Então, a gente achou melhor compartilhar pelo Facebook, aí acompanhando lá. Então, quem tiver no Facebook, quiser também contar um caos aí pra gente, do Elias. Eu vou entrar agora, contar. Deixa eu contar a grande vitória que eu tive com Elias. Quando eu estava assim, com meus 28, 29 anos, os meus cabelos já eram brancos. E o Elias, muito bravo, falou assim: imagina que você vai ficar com os cabelos brancos igual da sua mãe? Você não pode ficar com o cabelo branco igual a sua mãe? Gente, eu me livrei da química, peço benção para o Elias todo santo dia, mas não pinto mais o meu cabelo, porque ele danava, ele falava assim: a mulher tem que estar sempre arrumada, tem que estar sempre bonita, tá com cabelo, não sei o que. Era só um detalhe, o resto tinha que estar tudo assim, em ponta firme, né? Conversando bem, bacana, mas ele ficava bravo. A gente tá despejando. Não é, Yara? Não é, Yara? O Elias era assim, ó, tem que estar sempre muito bonito. Você acha que não vai, então? O Clayton tá resmungando aí na beirada. Conta aí, tem uma história para contar. Não é. Nós estamos tudo cabelo branco, Clayton. Agora tô igual a minha mãe. Não, eu sou campeão. Mas tem uma história muito legal, Elias. Muito legal. Assim, como eu sou disléxico, né? E na época eu não conhecia, nos anos 70, né? O Gordo. Eu era amigo do Gordo, tá? Mas eu era amigo do Gordo. Hoje eu não sou, ele não vem na minha casa. Hoje a gente nem se conhece, né, cara? Né? Morro de saudade de você. Eu também. E era engraçado que o Elias, eu conheci ele era tipo alfaiate, tá? Eu era moleque e fui fazer um terninho com ele, aquele terninho de calça curta, né? E eu não conseguia abrir a boca, não abria. Eu trocava todas letras. E, coincidentemente, ele, nos anos 74, ele foi meu professor. E ele tinha uma aula que era assim, literatura livre, escreva o que você está pensando na cabeça e vai. Aí eu fiz pensando na minha cabeça, e eu admirava muito Elias na época, né? Ele não era ainda um escritor. E eu desenhei uma cabeça grandona, não sei se você lembra, Gordo, que ele comentava muito. Lembro. Muito grande, com um corpinho pequenininho. Aí ele chegou, tá? Aí ele viu a dificuldade que eu tinha, né? Trocava L por L, trocava tudo. Então mas ele gostava das coisas que eu escrevia, né? Aí ele sempre, quando ele começou a escrever aquelas coisas, tá? Aí um dia ele falou assim: você acha que nós somos diferentes? Espera no final da aula, você vai ver. Ele falou assim: vou rifar um livro. E meu nome. E eu ganhei um livro. Era Quieta Viagem no Fundo do Poço.
Aí ele me chamou, falou, depois da aula a gente precisa conversar. Né? Eu falei, vamos conversar com o Elias. Aí ele falou assim, leia o livro, tá? E você tem um mês para ler o livro e a gente vai conversar. Beleza, eu li o livro. Aí ele falou, o que tem? Você de mim. Eu falei, como? Você é um grande poeta, você quer falar, você leu, não leu direito? É a minha história. Aí eu percebi, falei, gente, que loucura, ele conseguiu ver uma coisa, ele conseguiu aceitar, ele a parte criativa que a gente tinha, e falou assim, você tem que libertar, e eu quero que você vai montar um teatro, vai representar, e você vai ser a mulher. Eu falei, louco, mulher? Aí ele falou, Lília, você está ficando louco. Não, você vai se representar, né? Todas as mulheres são iguais. Eu era secretária. Ela falou, vai ter que ter vestido. Eu falei, liso, nossa, eu não conseguia nem abrir a boca, né? Não conseguia conversar com ninguém. E tinha uma roupa de mulher. Eu lembro que eu tinha máquina de escrever na sala. Aí dobrou, pegou uma folhinha, dobrou, e você batia na folhinha, fazia aquele barulhinho de máquina de escrever. E eu aquilo lá, tá, e tinha que fazer uma declaração de amor. E eu lembro que o cara era filho do Arthur Lagatão, filho daquele Arthur Felipe, não sei se ele é vivo até hoje. Não, parece. Ele era grandão, né, gordo? Eu tinha que fazer uma declaração de amor para ele. Daquele dia em diante, foi tão interessante que eu comecei a falar. Eu não conseguia falar. Comecei a falar e naquela época estava coincidindo que estava surgindo o movimento do Coreto, que eu acho que o Coreto não foi realmente um jornal, foi um movimento cultural importante para o Gospé e abriu o campo para a gente, né, gordo? Nossa, nem fala. Foi uma revolução, né? Foi uma revolução. E ele sempre junto com a gente. E a Silvinha, não, a Silvinha eu era apaixonado nela, né? A mulher mais linda do mundo, né? Até quando ela casou com a Elisa, até eu fiquei, gente, uma mulher tão linda dessa, aquele baixinho, né? Depois eu vi que ele era lindo, ele era muito bonito, né? E a gente virou amigo, e foi uma coisa interessante. E ficamos eternamente amigos até hoje, sabe? Eu falo com ele até hoje, sabe, gente? Eu também, viu, Clayton? Eu também compartilho, eu converso muito com ele também. Eu converso mais. Até a Lívia acabou de A Lívia e o José. A Lívia e o José. Estamos aqui. Boa noite, José. Nossa, afasta um pouquinho a câmera. Está sentado no meu colo, não tem mais nem tamanho para estar no colo. Tá no colo. Tem tamanho a vida inteira assim para sentar no colo. Saudade de vocês. Mas Oi, Lívia. Que lindo esse encontro, gente. Que coisa boa você aqui. Mas teve um dia na feira que eu falei assim, chegou uma moça, ela falou assim, eu falei, nossa, quem é vivo sempre aparece. Aí a moça falou assim, mas quem é morto também. Eu falei, que alegria! Tia Silvinha! Que gostosura! Todo mundo está aqui em roda da gente. E que nem o Clayton falou, a gente conversa com ele até hoje, conversa com a tia Silvinha até hoje. Quem é vivo sempre aparece, quem é morto também sempre aparece. Sempre aparece no nosso desejo, no nosso sonho, na nossa lembrança, na nossa saudade, num pedacinho de papel, em qualquer coisa. Eles estão vivos o tempo todo. Ô, Lívia, essa coisa de não estar mais aqui, né? Vocês estão falando do Elias, da Silvinha. Quando eu entrei no jornal, tinha um grande jornalista, e quando o Pablo Picasso morreu, ele deu um título assim, Picasso morreu, se é que Picasso morre. Se é que Picasso morre. Serve para Elias, para a Silvinha. Serve. Eles estão aqui, serve. Mas eles continuam. Eles são mais vivos que muita gente que está entre nós, né? Essa força. Às vezes nem lembra de certas pessoas que a gente passou pela que passaram pela nossa vida, mas ele, uma música, um momento no bar,
né, no Voto da Mesa. Ó, pessoal, a Tati Abrão comentou que a minha família e eu guardamos eternas lembranças de Elias, compadre de meu avô, figurinha, padrinho da minha mãe Sara, linda homenagem, vida longa ao Instituto. E a Bárbara Catarina está mandando um beijão para o Zé, viu, Zé? Que você é o amado do coração dela. Ah lá, então eu um beijo para vocês também. Zé está agora, está numa fase vergonhosa. Mas adolescente. Ô, José Elias, estou com saudade de você, estrupício. Saudade, criaturinha. Nós estamos aqui morrendo de saudade. Luta. Oi, Luta, pode falar. Ô, Clayton, você esqueceu de falar que o Elias foi o pequeno grande homem, não? Sim. É uma história do Elias que eu queria também deixar gravado, porque quase ninguém sabe. Quando o Elias morreu, eu recebi a notícia que ele tinha morrido, eu liguei no Rio de Janeiro, na Academia Brasileira de Letras. Na época, o presidente era o Cícero Sandroni, que era de Gospé, né? E eu liguei para ele para anunciar a morte do Elias. Até ele sentiu muito, mandou condolência para a família do Elias, que ele conhecia muito o Elias. E ele disse que na reunião, que ia ter uma reunião à noite, ele ia constar da ata da reunião da Academia Brasileira de Letras, do Elias e do falecimento dele. Eu cheguei a comentar isso com a Silvinha, É isso. Gente, a gente está caminhando aqui para o final. A Lívia chegou no final da festa aqui com a gente. Eu estava acompanhando no chat. Aí depois eu peguei o link. O Silas me mandou o link e eu entrei. Ah, que bom. Mas pelo menos para falar oi. Eu queria que a gente fizesse uma roda final. Pode começar até pela Lívia, que chegou por último. Pode ser a primeira aqui. Para a gente se despedir desse encontro tão importante, tão valoroso para a história de Guaxupé, que é relembrar esses momentos de Elias. Então, eu gostaria que cada um se colocasse aqui para a gente finalizar, fizesse uma colocaçãozinha final aqui para a gente finalizar essa nossa live antes que o Zoom nos corte. Começar? Pode começar. Chegou por último, aí agora é a sua vez. Vai ser a primeira. Estou muito feliz, muito emocionada de ver todo mundo aqui, de ouvir tanta história, histórias que a gente conhece, histórias que a gente não conhece, mas muito mais de ver os amigos. Eu acho que a nossa história, sempre assim, de família, foi de uma família ampliada, né? Vocês fazem parte da nossa família, a gente faz parte da família de vocês, e a gente foi crescendo e vivendo muita coisa junto, os filhos crescendo, as histórias acontecendo. Então, eu acho que é o melhor jeito mesmo de lembrar deles, esse entremeio é a família, são os amigos, é a literatura, é a música, a história que cada um tem, né, com ele, assim, mais pessoal. Então, muito lindo ter essa possibilidade. A gente vai descobrindo documentos que a gente não sabia que tinha, né? Por exemplo, o que o Gordo mostrou aí, o jornal, a entrevista, eu realmente não sabia. A ideia da Vanessa das cartas. Então, aí vão surgindo coisas novas, e é ali que mesmo disse, essa história a gente está fazendo, né? A história do Elias a gente está fazendo. Então, a gente segue por aqui, nossa família e nossa família de amigos. Seguimos aí juntos. Muito bom. Obrigada, Lívia. Yara, já emenda aí na fala da Lívia para complementar essa família calorosa de vocês. Eu concordo com ela, a nossa família ampliada, e aqui é exatamente isso, encontro de amigos, de boas histórias, para falar de uma pessoa que realmente era, além de ser um poeta, era uma pessoa excepcional, amor da minha vida, sempre vai ser. E eu queria agradecer a todo mundo pelo carinho, pela maneira tão maravilhosa que vocês falam dele. Isso me dá muito orgulho, dá muito orgulho para nós todos. Ai, que bom. Luiz, complementa para a gente? Então, o que eu tenho a falar é só a gratidão, Elias, né, que nos ensinou muitas coisas, além de ensinamento de vida, de conquistas, né, o que a gente precisa ser realmente.
uma gratidão muito grande, um privilégio que eu tive, a nossa geração teve, de desfrutar das mesas do Elias, nos ensinando o que é um conto, o que é um poema, como se constrói um romance, como se constrói uma história infantil. Então, para isso, para a gente que era assim, alucinado, que eram os revolucionários da época, querendo ser tudo, né? Poeta, cantor, compositor, jornalista, escritor, ter o Elias do lado era para poucos, né? Então, assim, é uma gratidão imensa, né, pelo Elias, por tudo que ele fez pela nossa geração, por tudo que ele nos inspirou, né? E deixou um legado muito grande para Guaxupé, tenho certeza disso. Não só para Guaxupé, mas para o mundo, mas a gente está falando da nossa aldeia, que a gente gosta, né? Então, é uma gratidão imensa mesmo. E eu sinto assim, uma pessoa muito privilegiada mesmo, de desfrutar dos momentos quando você está descobrindo muitas coisas, querendo construir, querendo escrever, que é o meu ganha-pão, né? Eu vivo de escrever. Então, o Elias foi fundamental nessa minha formação e tenho certeza que o Clayton e a Mihaly estão aí, da nossa geração também, nos inspirou muito e tomara que continue inspirando novas e novas gerações de Guaxupé. Então, graças a Deus, Elias, que você passou por mim. Já emenda aí, Mihaly, Clayton, por favor. Tudo isso que foi falado é exatamente que eu sinto, um orgulho enorme de fazer parte dessa família ampliada. Foi sempre uma delícia conviver e frequentar a casa do Elias, da Silvinha, da Lívia, do Érico, da Yara. A gente se sentia parte mesmo. E eles também, né, o Elias, a Silvinha, amavam, né, essa nossa presença, toda essa interação, e uma sorte mesmo de ter tido ele no nosso caminho. Ele fez e faz parte do nosso crescimento. Dos meus filhos tem grande parte da cultura deles, da visão de vida, de cultura. Muito tem o toque do Elias, da Silvinha, com os livros deles, com a presença deles. Então, é uma saudade grande, mas é uma alegria ter tido ele na nossa vida, ele e a Silvinha. Muito bom. Quer falar alguma coisa, Clayton, para complementar? Não, é que eu tô assim, eu fiquei viajando agora, vocês tudo falaram, e eu lembrei de uma foto que o pessoal cantando lá, a Silvinha me levanta e vai na frente de todo mundo e abre os braços, parece que ela quer abraçar, abraçar a multidão, tudo que está lá. E vocês falando agora, eu lembrei disso aí, que amor de pessoa. Show do 14 Bis. E eu tenho essa foto no meu mural, é tão linda, porque ela deu um abraço. Você vê essa foto, assim, eu nunca vi uma foto representar tanto. Parece que ela está abraçando o mundo, sabe? Abraçando a gente. Todos nós. Sabe? Todos nós. Sabe? Bem Silvinha mesmo. A gente iluminado, sabe? O Elias, a gente, sabe? Luta. Eu agradeço de ser amigo dele, sabe? Luta. Oi. O que eu tenho a dizer do Elias é o seguinte: passaram, pelo tempo de vida que eu tenho, passaram várias pessoas pela minha vida que me marcou demais. O Elias foi uma delas. Não tenho o que falar do Elias, não tem palavras para falar. Realmente é um privilégio muito grande as pessoas que conseguiram conviver com ele e compartilhar a sabedoria dele. O que eu tenho a dizer é isso do Elias. E a Silvinha junto, evidentemente, e a família toda, que a gente fez parte da família deles. Estava sempre junto lá, no almoço, cantando e participando das alegrias deles. Isso foi muito importante. Muito bem. Lick? Bom, eu acho que, sim, só da gente estar assim, reunido, falando sobre ele, já é um grande agradecimento. Porque ele e a tia Silvinha, lógico, trouxeram tudo isso de bom para a gente. Essa união, essa gostosura, mesmo distantes, né, em cada um na sua casa, mas essa possibilidade de pensar nos dois, pensar nessa viagem que é a literatura, que é a vida, que é a nossa passagem por aqui, é a única coisa que a gente pode agradecer, tanto dele quanto da tia Silvinha,
um mais silencioso e um muito barulhento, né? Uma coisa, um resguardado e o outro tchá. Mas é uma bênção a gente realmente ter esse privilégio de estar aqui reunido, falando sobre os dois, nessa semana bacana. Obrigada, Gordo. Obrigada, Mi, Clayton, que foram assim convidados, Luta. A Bia, tadinha, não conseguiu entrar, essa tecnologia, a Bia não entrou, a Meita também não entrou. Vanessa, Pedro, Bruna, Lívia, Yara, beijos para o Érico, que não deu conta de entrar, mas eu acho que é uma gratidão muito boa a gente poder falar sobre essa vivência, esse momento de sábado à noite, 9h48, e a gente está aqui em paz, falando de pessoas boas e de boas ideias. Muito bom. E sabe, numa próxima a gente faça isso presencialmente? Ai, assim, ó, tchim-tchim. Deus quiser. Um brinde, porque eles estariam tomando uma cerveja e fazendo um barulho danado. Com certeza. Né? Amizade terrível. Terrível. Toca resgarrada, toca resgarrada. Reunião presencial que a Michele falou. Trabalho para unir todo mundo, para fazer. Oi? O que você falou, Luta? Essa reunião que a Mihaly falou presencial, podia até já deixar marcada essa reunião. Amanhã. Eu quero jogar a bola para o Pedro e para a Bruna finalizar. A gente quer agradecer à Prefeitura Municipal de Guaxupé mais uma vez pelo patrocínio da Semana Elias José. Sem o patrocínio da Prefeitura, a gente não conseguiria estar aqui nesse momento. E jogo para o Pedro e para a Bruna fecharem a nossa live. Não, pessoal, é só para agradecer mesmo, agradecer toda a família do Elias. Eu, infelizmente, conheci o Elias quando ele já tinha partido, mas a Silvinha foi minha grande companheira por um bom tempo. Quem estava no Instituto sabe que foi Silvinha, sou muito grato a ela. Como diz a nossa patrona, fortes emoções. E eu queria finalizar com uma experiência que a gente viveu hoje, de passar tanto tempo trancado dentro de casa, tanto tempo sem poder contar a história, sem poder levar o nome do Elias, mais de um ano com o Instituto fechado. Hoje a gente conseguiu fazer uma apresentação na feira e a gente viu crianças sorrindo, viu senhores sorrindo, eram poucos, mas o Elias estava lá e ele mudou a minha vida, acho que mudou a vida de muita gente. Então é isso, é só gratidão por tudo, gente, por vocês estarem aqui e por não desistirem do Instituto. E vida longa ao Elias e à Silvinha. Pessoal, também tenho a agradecer, agora que eu sou um novo membro da família Instituto Elias José. Agradecer a toda a equipe, Lick, Yara, Lívia, muito obrigada. É um prazer estar fazendo parte dessa história e que a gente continue caminhando junto. Viva Elias, viva Silvinha. Viva. 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 Muito obrigada. Até a próxima, que a próxima seja presencial. Tchau, pessoal. Lick, marca aí nosso encontro presencial. Vamos marcar sim, com certeza. A gente vai ter um encontrinho assim. Aí minha mãe vai estar junto, né? Claro. E agora minha mãe está em Capitólio. Ai, ela e Fabiano, que aposentou. Manda beijo para ela. Manda beijo. Beijos, queridos.